Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas para você que acessa meus endereços, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O noticiário Web Jornal do Paulo Maciel, todos os dias você consegue acessar nesses endereços, ok? São notícias resumidas, atualizadas, até o ponto que eu posso atualizar, porque eu fecho minha pauta antes da meia-noite, né? Às vezes bem antes, para que eu tenha condições de postar e deixá-lo, né, deixar o jornal à disposição a partir da meia-noite. Vamos lá? Web Jornal do Paulo Maciel, de terça-feira, 18 de maio de 2021, dia de São João I, São Félix de Cantalício, São Leonardo Murialdo, Santa Cláudia e Santa Julita. A fase da lua é nova no dia 19. Amanhã, dia 19, começa a fase da lua quarto crescente. 138º dia do ano. A estação do ano é o outono brasileiro. Mês que vem começa o inverno, junho, não é isso? É dia das raças indígenas da América, dia do vidraceiro, dia internacional dos museus, dia nacional da luta antimanicomial, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil e dia nacional do coquetel. Agora eu quero falar para vocês alguns indicadores da economia. A inflação medida pelo IPCA do IBGE, segundo informação do Banco Central, nos últimos 12 meses, 6,75%. Temos também o valor do salário mínimo atual, salário nacional, R$ 1.100. E também a taxa Selic, 3,5%, segundo o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. 3,5% ao ano, a taxa Selic. Vamos a outras informações, todas elas muito importantes. Eu peço que você fique atento, porque tem notícia relevante demais, hein? Idoso agredido ao sair de casa para buscar leite. Minha Nossa Senhora, violência na Grande Vitória, na região metropolitana. Olha só o que aconteceu. Olha, um idoso de 68 anos, um aposentado, mas que continua exercendo atividades. O idoso de 68 anos, 68, foi espancado ao sair de casa no bairro Central Carapina, na Serra, região metropolitana da Grande Vitória. Ele saía com a esposa rumo à zona rural, onde iam buscar leite por volta das 2 horas de domingo, 16 de maio de 2021. O vendedor de leite foi agredido na cabeça e, em seguida, socorrido por vizinhanças, desacordado. Então, a vizinhança lá, o pessoal da vizinhança, o socorreu e ele parecia desacordado. Após receber os primeiros socorros, foi transferido para um hospital de Vitória, a capital do Espírito Santo. E o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da capital. Meu Deus, a violência, ninguém está livre dela. Vejam, ele saiu de madrugada para buscar leite, ele era vendedor de leite, né? E acontece uma tragédia dessa, ele está lá no hospital se recuperando. Vamos torcer por ele, rezar por esse senhor, um aposentado que trabalha, que exerce atividades ainda, vende leite. Puxa vida. Morre menina agredida por padrasto. Meu Deus. A criança, que eu até falei sobre essa notícia em edições anteriores, uma menina que sofreu violência sexual e foi agredida pelo padrasto na região noroeste do Espírito Santo, morreu num hospital de Vitória, capital do Espírito Santo, para onde ela havia sido transferida. A polícia prendeu o suspeito num matagal no domingo de manhã, 16 de maio de 2021. O jovem foi levado para a delegacia de Barra de São Francisco
e a mãe foi encaminhada para um centro de detenção provisória. Me parece que por omissão, acusação suspeita de omissão. Tudo está ainda sob investigação, mas existem as suspeitas. Tanto é assim que a mãe está no centro de detenção e o padrasto foi para a delegacia. Imóveis atingidos por rocha de carreta em Colatina. Um prédio e a casa ao lado foram atingidos. Deixa eu ver essa notícia aqui. Foram atingidos por um bloco de rocha. É isso mesmo? É um bloco de rocha de um caminhão no bairro Maria das Graças, em Colatina, município com 123.400 habitantes na região noroeste do Espírito Santo. O fato aconteceu no início da noite de domingo, 16 de maio de 2021. O caminhoneiro seguia de Governador Valadares. Ele estava de passagem por Colatina. Então, olha só, o caminhoneiro seguia de Governador Valadares, tendo como destino a Serra. Ninguém ficou ferido. E não é a primeira vez que acontecem acidentes desse tipo na comunidade. Puxa vida, hein? Coisa difícil, porque o imóvel teve problemas, né? Eu tenho até uma outra informação aqui de outro jornal. Uma carreta desgovernada chocou-se com o imóvel no bairro Maria das Graças, em Colatina. O prédio foi atingido no pavimento térreo, mas ninguém ficou ferido. Então, é uma informação de que ninguém ficou ferido, deixa a gente mais tranquilo. Mas o imóvel foi danificado. Eu não sei qual é a situação atual, né, da estrutura do imóvel. Vamos a outra notícia. Vacina da Pfizer chega aos municípios. As grávidas e puérperas, as mães com crianças nascidas em até 45 dias, serão vacinadas com a vacina Pfizer. Mais de 2.000 doses chegaram à região sul Espírito Santense. Olha aí, Brasil imunizando. Brasil imunizando. Brasil imunizando. Nesta semana, os municípios devem organizar os seus calendários de imunização. O cartão pré-natal deve ser apresentado pela gestante para comprovar a sua situação. E um documento de criança nascida viva deve ser levado pela puérpera para mostrar que ela teve filho recentemente. Em São Mateus, mais de 2.000 doses chegam hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021, por volta das 10 horas, perfazendo 2.340 medicamentos para os municípios da região litoral norte. Há doses para todas as beneficiadas, segundo informação do município. A Pfizer tem certas especificações diferentes das outras vacinas e, por isso, está previsto um treinamento próprio para a aplicação desse remédio, né? O imunizante das grávidas e puérperas foi liberado, então, pelo governo federal. E a vacinação, deixa eu ver aqui, a vacinação começa também em Colatina. Sim, Colatina também, olha aí. Então, a imunização de grávidas e puérperas foi agendada para começar na segunda-feira, ontem, né? Em Colatina. Olha, então, eu estava falando do litoral norte, agora em Colatina também. Em Colatina, no espaço da antiga estação ferroviária no bairro Esplanada, região central de Colatina. Mais de 1.300 doses foram destinadas para a região noroeste. Durante esta semana, o serviço continua sendo oferecido às colatinenses. Então, se você é beneficiária dessa vacina, né? Fique atento aí, procure informações na Secretaria de Saúde, tá bom? O telefone
da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura é 3177-7045. Vacinação de profissionais colatinenses do magistério. 350 a 360 professores já foram vacinados com o imunizante anti-Covid em Colatina, de acordo com a listagem encaminhada pela Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Educação. A expectativa nesta semana é vacinar mais um grupo, agora na faixa etária de até 49 anos. A informação é do secretário municipal de Educação, Sidmar Andreata. Então, tem expectativa de vacinar mais integrantes da classe do magistério ainda nesta semana. Carreta bate em prédio, já falei. Agora tem aqui essa notícia de Colatina, que consternou muitas pessoas da classe artística, pessoas também festeiras, que gostam de festas, porque um músico conhecido na cidade morreu de câncer. Músico colatinense morre de câncer. O vocalista de banda popularmente conhecido por Gima, o nome dele completo é Gilmar Roque Dalmásio, de 59 anos de idade, morreu no domingo 16 de maio de 2021, vítima de complicações da saúde por conta de um câncer. Ele pertencia à tradicional banda colatinense Eclipse e participou durante muitos anos da famosa Festa do Cafona. Gima deixa a esposa e 3 filhos. Nossas condolências à família. É uma pessoa do meio artístico e nós também gostamos aqui. Eu, pessoalmente, gosto muito de música. Conheço e conheci muitos integrantes desse grupo que eu vi nascer praticamente na época do saudoso Geraldo Pereira. Então, o Grupo Eclipse, Imagem também, o Grupo Imagem, foram bandas que praticamente eu vi nascer quando eu iniciava a minha carreira de radialista, de locutor, de noticiarista. Então, meus pêsames, as condolências às famílias. Eu falo famílias porque tem a família, né, da esposa, família dos pais, família, né, dos tios. Então, são muitas pessoas que, nesse momento, ficam consternadas por uma morte, né? 59 anos. Que Deus tenha recebido a alma do Gima. Retorno às aulas em Colatina. Olha, aconteceu, eu não sei se eu falei, mas o Gima deixa esposa e 3 filhos, né? Ele deixa esposa e 3 filhos. Retorno das aulas em Colatina. Aconteceu na segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, o retorno das atividades escolares municipais do ensino fundamental na forma presencial, com 50% dos estudantes na sala, né? Isso em Colatina, né? Pois é, então, aqui em Colatina já deu para ver os alunos se dirigindo às escolas. Uma aluna disse o seguinte: estava muito feliz e estava curiosa para rever o ambiente do educandário, do colégio, que foi reformado. Há tanto tempo que ela, né, não tinha aquele contato, aquela interação. As salas foram abertas com a metade das carteiras, ou seja, ainda há restrições. Mesmo havendo restrições, já é um bom começo, né? Já tem pelo menos 50% dos alunos. Numa semana, um grupo vai à escola e na outra fica em casa no ensino remoto, deixando o grupo de espera participar da presencialidade. Então, é um grupo em casa numa semana e um grupo na escola. Na outra semana, aquele grupo em casa vai para a escola e o grupo que está na escola vai para cá, né? Ainda não é o ideal, né? O ideal seria todos na escola. O processo de alfabetização ainda é bem gradativo. Segundo o secretário municipal de Educação, Sidmar Andreata, na próxima segunda-feira, 24 de maio de 2021, será a vez da educação infantil com os anos iniciais. Numa das escolas, a merenda será fornecida na quadra onde há mais espaço
para servir as refeições, né? E para os alunos se colocarem de uma forma mais espaçada, mais distanciada. Manchetes do jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna, de segunda-feira, 17 de maio de 2021. Só que na segunda-feira, esse jornal, que circula normalmente na internet e de forma impressa nas bancas de jornais, na segunda, ele só circula na internet. Só pode ser visitado na internet. Não sai, não é publicado nas bancas na segunda-feira. Então vamos lá, edição da segunda-feira, 17 de maio de 2021, edição que só foi publicada online. Vasco fica a um empate de conquistar a Taça Rio. Cano fez o gol da vitória de 1-0 sobre o Botafogo. É uma legenda de fotografia de capa. Coluna do Estadão, morte de Bruno Covas abate o PSDB em momento de instabilidade interna. Mais de 6.900 crianças voltam hoje às creches em Vitória. Retorno de alunos de 4 a 6 anos com risco moderado. Padrasto acusado de estuprar menina de 6 anos é preso em Matagal. Crianças produzem vídeos para vencer a timidez. Nicole Alves, de 7 anos, passou a gravar vídeos motivacionais para a internet há 2 meses, o que a deixou muito mais confiante no convívio social. É uma legenda de fotografia de capa. 187 mil mulheres já foram vítimas de violência sexual no estado. Levantamento do IBGE aponta que em algum momento da vida essas mulheres de 18 anos ou mais sofreram algum tipo de abuso. Especialistas reforçam a importância de denunciar casos e de tratamentos psicológicos. AT2. Sempre encontrei formas de me renovar. Guarda de Vila Velha acaba com 2 festas clandestinas. Prefeituras vão ligar para agendamento da segunda dose. Agora vamos aqui a outras informações. A morte do MC Kevin, que tomou conta dos noticiários de famosos, de artistas. Então, nas páginas dos famosos, essa notícia tomou conta. Essa fatalidade aí que aconteceu, essa tragédia, né? A morte de uma pessoa caindo de 11º andar. Então vamos lá, vamos saber aqui alguns dados. Nós não somos polícia, mas temos as informações preliminares que podem nos dar uma luz do que aconteceu. O artista MC Kevin morreu ao cair do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro, capital fluminense, no domingo, 16 de maio de 2021. Ele tinha 23 anos e estava hospedado na cidade fluminense, onde cumpria a agenda de shows. Há um mês, o cantor lançou a sugestiva música Minha Última Música. A mulher do artista estava bem abatida e a polícia investiga o caso. Olha, essa é uma notícia do Fala Brasil. Agora tem aqui uma informação da Venenosa também, da mesma emissora, Record TV. Especulações sobre como se deu a morte de MC Kevin. O funkeiro MC Kevin teria batido com a cabeça na borda da piscina do hotel de luxo onde estava no Rio, a partir de queda do quarto em que se encontrava. Outras pessoas estariam no quarto também, que seriam mulheres e colegas. Mulheres e os colegas, amigos. Não, aqui eu quero dizer para vocês que são especulações, hein? Tá bom? Ele teria tentado pular na piscina ou trocar de quarto, pulando de uma varanda para outra. É uma indagação que está sendo feita por algumas pessoas. Será que ele queria pular de uma varanda para outra? Ou pular na piscina? Essa indagação consta da cabeça de muitas pessoas. Se foi dessa última forma, né, pulando de uma varanda para outra, o cantor teria escorregado e caído. O cunhado confirmou que o artista havia consumido bebida alcoólica. Numa postagem na web anterior à tragédia, ele disse que iria parar com a carreira e havia voltado a usar drogas. O artista começou a carreira em 2013. O MC
viveu a juventude na Vila Ed, em São Paulo, e estava no Rio para shows. Nossos sentimentos, né, e solidariedade aos familiares e aos amigos e fãs. Pesquisa informal de preços. Olha, na segunda-feira, 17 de maio de 2021, eu fui a um supermercado. Eu sempre vou a um supermercado, né? É preciso. Eu não faço aquela compra enorme que se fazia antigamente para todo mês. Eu compro quase todos os dias quando eu preciso de alguma coisa. Eu vou comprando aos poucos. Aí eu não preciso deixar nada estocado. Aí eu faço minha compra e pego minha notinha fiscal, meu cupom fiscal, porque eu só compro depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos, porque eu procuro o menor preço. Então, olha só, eu comprei cerveja Itaipava, 0 álcool, é tipo um refrigerante, não tem álcool, né? 0 álcool, Itaipava sem álcool, lata com 350 ml, garrafa de vidro com 355 ml, a R$ 3,69. Aí tem um desconto à vista de 4%, fica um pouquinho mais barato. Foi no supermercado Três Irmãos, é a firma de Maria José Maim Lucas Eireli, na rua Advalter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. Telefone 3177-7330. Comprei também picolé comum de coco, milho verde e biscoito. A unidade sai por 75 centavos, 0,75. E picolé Itu, R$ 1,50. Quer saber onde eu comprei por esses preços? Sorveteria Avenida, sorvetes e picolés de vários sabores. Gelo filtrado no atacado e varejo, empresa de Ademir Santana, na rua Clotilde Guimarães Tosi, número 39, Centro, atrás do Sesc, Colatina, telefone 0, operadora 27 3722 2344 e 99940 9917. Brasil imunizando. Vamos falar mais de vacinação? De vez em quando a gente toca no assunto. Mais de 85 milhões de vacinas distribuídas pelo governo federal, hein? O governo federal, através do Ministério da Saúde, já distribuiu até agora, até a segunda-feira, 17 de maio de 2021, pela manhã, às 6h45. Olha, o governo federal já distribuiu 85.253.185 doses de vacinas anti-Covid para estados e municípios em todo o Brasil. As pessoas vacinadas com a primeira dose somam 35.801.333. Olha, com a primeira dose, mais de 35.800.000 pessoas. Com a segunda dose, são 16.970.335 pessoas imunizadas. O total de doses aplicadas atinge a marca de 52.771.668 doses. Olha, mais de 52.770.000 doses. Programa Pátria Voluntária recebe doação de agricultores. Ora, o programa Pátria Voluntária recebeu mais um reforço no domingo, 16 de maio de 2021. Representantes de produtores rurais e entidades ligadas ao agronegócio entregaram pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro, que coordena o projeto, toneladas de alimentos para doação a famílias mais carentes. Os produtos agrícolas foram levados até ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro ressaltou que o homem do campo não paralisou atividades durante a pandemia e alimenta o Brasil e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Olha só, além do Brasil, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Parabéns, pessoal do agronegócio, da agricultura, homem do campo, né? Mulher do campo, você que atua na agricultura, parabéns.
E o presidente Bolsonaro agradeceu as dezenas de toneladas doadas para os mais necessitados, enfatizando que, em momento algum, o governo federal fechou o comércio ou provocou desemprego. Os agricultores eram procedentes dos estados do Mato Grosso, Pará e São Paulo e também participaram de um ato no sábado, 15 de maio de 2021, na esplanada dos ministérios, em lembrança ao Dia Internacional da Família. Na manifestação, que também contou com a presença de religiosos e ministros do governo, a reivindicação era a aprovação do comprovante de voto impresso nas eleições de 2022. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o afrouxamento das medidas de restrição social impostas por alguns governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia. Futebol. Olha, no Espírito Santo, decisão será no interior. É festa no interior, não? Paulo Sérgio, né, o goleiro, ex-goleiro da seleção, e que é comentarista hoje. Ele disse que o pessoal está falando que haverá festa no interior, que a decisão será com times fora da capital do Espírito Santo. O Capixabão já tem os finalistas definidos para a edição do Certame 2021 após os jogos mais recentes. O Rio Branco de Venda Nova já está na final após vencer seu compromisso do último fim de semana contra o Rio Branco da Grande Vitória. O Real Noroeste de Águia Branca se classificou também em partida contra o Vitória. Será então a festa do interior. Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste de Águia Branca. Agora, Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Internacional e sai em vantagem no Campeonato do Rio Grande do Sul, hein? O São Paulo jogou com o Mirassol às 20h30 de domingo e os São Paulinos aplicaram 4-0, uma goleada, sendo um finalista do Paulistão. O Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians. A final será entre São Paulinos e palmeirenses. O Vasco, no Rio de Janeiro, venceu o Botafogo pela Taça Rio. E houve Fla-Flu no Maracanã na noite de sábado, 15 de maio de 2021, que terminou em empate na decisão do Campeonato Carioca. Portanto, a partida de decisão terminou no empate, tem mais uma partida. Reciclagem de resíduos sólidos. Olha, o lixo seco garante renda para catadores, para muitos catadores que participam dessas associações, dessas cooperativas. Vocês sabiam disso? Eu sou a favor da reciclagem. Aliás, eu sou a favor dos 3 R's: reduzir, reciclar e reaproveitar. Reduzir, reciclar e reaproveitar. Olha, eu aproveito aqueles copos de plásticos rígidos que vêm com requeijão dentro. Eu ganho até da minha vizinha, de vez em quando ela me dá um copo daquele. Já tenho tantos, eu ganho mais ainda. É um copo rígido, né? Vem com refrigerante. Refrigerante não, é requeijão dentro, né? E ele é bom demais para você tomar café, tomar água. Pois reutilizando. É reutilizando que a gente consegue manter o nosso país colaborando para não poluir a natureza. Então, o lixo seco garante renda para catadores de Vitória. E o fato foi repercutido na segunda-feira. Vocês sabiam? O fato foi repercutido. Por que foi repercutido na segunda-feira, 17 de maio de 2021? Porque foi o Dia Internacional da Reciclagem. O secretário municipal da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, informou que são 4 associações compostas por 50 famílias que conseguem sua renda através da coleta seletiva. Toda a movimentação financeira acontece de acordo com a quantidade de material triado e vendido para indústrias. Ele acrescentou que as máscaras faciais devem ser descartadas em sacolas plásticas e não são utilizadas na reciclagem, hein? O telefone 156 está à disposição para esclarecimentos. Então, se você quer doar algum material para reciclagem, entregar, dispor do material para reciclagem, ligue
156 é o telefone mais fácil para você entrar em contato com a Prefeitura de Vitória. Imunização anti-Covid, Capixaba. Olha, 152.787 pessoas no estado do Espírito Santo já tomaram a primeira dose da vacina Coronavac e ainda aguardam a dose definitiva, que é a segunda. O número está num documento enviado pela Secretaria Estadual de Saúde do Ministério um documento enviado pela Secretaria Estadual da Saúde ao Ministério da Saúde. Houve problemas de envio de matéria-prima pela China para produção no Instituto Butantan. É um problema mundial isso aí. É um problema da China que não está enviando os insumos. A instituição ainda encontra dificuldades para receber os insumos. 65 mil doses desse imunizante chegaram no último fim de semana ao território capixaba. Os municípios traçarão os seus calendários próprios, porque cada município tem um esquema diferente de vacinação, não é algo uniforme, porque cada cidade tem suas peculiaridades. O atraso para tomar a segunda dose não é problema para a eficácia do medicamento, segundo revelam os médicos e especialistas da área. Então, se houver atraso aí, não se preocupe, você que já tomou a primeira dose. 2 mortes no trânsito, olha, um acidente grave na BR-101 em Anchieta, no sul do Espírito Santo, resultou na morte de uma pessoa em carro de passeio no domingo, dia 16 de maio de 2021. Houve colisão de um automóvel com um caminhão. Em Linhares, uma servidora de Sooretama morreu após choque do seu carro num caminhão. Volta às aulas em Linhares. Depois de quase 2 meses, as aulas presenciais foram retomadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em Linhares. Olha aí, gente, né? Eu acho bacana isso, a gente passar notícia positiva. Ainda tem gente que gosta de passar a notícia, mas sempre coloca um adendo negativo. Vai gostar de sofrer assim lá na China, né? Pelo amor de Deus, tem gente que fala notícia positiva e coloca um adendo negativo. É aquele jornalista que estudou muito na faculdade onde o professor ensinava isso, através do René Descartes. O René Descartes diz que a gente tem que ser crítico, tem que ter a criticidade. Aí tem jornalista, repórter, que leva isso ao pé da letra mesmo, de forma extrema, e critica tudo. Eu vou te contar. Uma vez eu dei entrevista a um amigo meu, até jornalista, falei um punhado de coisa. Ele foi pegar só a frasezinha que eu falei, né, lá no finalzinho, para dar a manchete lá em cima. É uma técnica que realmente não me agrada, mas tem gente que utiliza, infelizmente. Então vamos lá. Depois de quase 2 meses, as aulas presenciais foram retomadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em Linhares, no Espírito Santo. A capacidade máxima permitida nas salas é de 50% dos alunos. Muitos optaram por voltar porque os estudantes estão tendo dificuldades para aprender as matérias em casa. Pois é, não é fácil. Pensa que é fácil ficar em casa e, né, nem todo pai sabe ou pode dar instrução ao filho. Tem pai que até tem uma formação melhor, mas às vezes não tem tempo. E tem outros que não têm formação para ensinar. Em Rio Bananal, as aulas também retornaram na segunda-feira. Colatina também agendou o retorno para esta segunda-feira e as aulas realmente já começaram. Aula infantil em Vitória agora, hein? Depois de quase um ano, as aulas da educação infantil, CEMEI, retornaram na segunda-feira, 17 de maio de 2021, em Vitória. Olha aí, Vitória também tendo o início aí, o ensino infantil. Que bom, gente. Eu espero que não haja um retrocesso nisso. Eu espero que sempre consigamos agora progredir nesse quesito. Foi o primeiro dia de aula para crianças de creches da prefeitura. Olha que bacana, hein? A gente vê a alegria das crianças, né? Das professoras,
das titias, né? Das tias, né? Foi o primeiro dia de aula para as crianças de creches da prefeitura vitoriense. Jovens e adultos e ensino fundamental 1 e 2 voltarão proximamente. Professores de 40 a 49 anos já serão vacinados com o imunizante anti-Covid, obedecendo a um cronograma pré-estabelecido. Cada município tem o seu retorno obedecendo critérios estabelecidos no mapa de risco Covid-19 do governo do estado. Bares ainda não estão com flexibilização ideal para Vitória. O presidente do Sindibares, o Sindicato dos Bares do Espírito Santo, Rodrigo Verflut, disse que a abertura de bares em Vitória, capital do Espírito Santo, ainda não é a ideal para o setor. Porque ainda há restrição. O funcionamento permitido pelo governo do estado ocorre até às 22 horas. O ramo é formado por micro e pequenas empresas e o longo tempo de restrições dilacerou as firmas, disse o líder da classe. É preciso de previsibilidade, pois os comerciantes trabalham em grande parte com produtos perecíveis. As medidas de flexibilidade foram classificadas por ele como de conta-gotas. Todas as restrições de horário, como estão acontecendo, concentram a movimentação em tempo menor, opinou o líder da categoria de bares e restaurantes. Justiça derruba decreto de Cariacica que colocava o município em risco moderado. Olha, o prefeito editou um documento, assinou um decreto, tirando Cariacica do risco alto para o moderado, mas, como eu falei aqui, eu opinei aqui na edição anterior, o Estado ia recorrer à Justiça e a Justiça ia dar ganho de causa ao Estado. Cantei a bola antes e foi isso que aconteceu. A Justiça decidiu que Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo, Grande Vitória, retorne ao risco alto, atendendo a ação do governo do estado do Espírito Santo. O prefeito Euclério Sampaio havia publicado no sábado, 15 de maio de 2021, um decreto autorizando algumas atividades para a cidade do risco moderado, mesmo o estado a colocando em risco alto. O prefeito fez a medida, né, assinou o documento, alegando lá, leis, mais leis, mas não foi isso que a instância da justiça entendeu. Assim, somente a capital, Vitória, tem flexibilizações pertinentes ao risco moderado na região metropolitana. Agora vamos falar aqui da morte do prefeito de São Paulo. Ontem eu não pude falar, não deu tempo, aqui o meu espaço é escasso. Vocês sabem que a internet a gente tem que ter, né, o espaço ideal para postagem. Não só na internet, na televisão também, no rádio. Mas vamos lá então, não perco tempo. Morre prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Novo prefeito é Ricardo Nunes. Político estava licenciado do cargo e tratava-se no hospital sírio-libanês. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu às 8 horas e 20 minutos de domingo último, dia 16 de maio de 2021, aos 41 anos de idade, em decorrência de câncer da transição esôfago-gástrica e complicações no tratamento. O corpo do prefeito foi levado para o hall do edifício Matarazzo, sede da prefeitura paulistana. No local foi feito, foi realizado o velório, mas um velório restrito, porque como não é possível a presença de muita gente, então foi levado lá para o edifício Matarazzo, para a sede da prefeitura, onde foi feita uma homenagem restrita a amigos e familiares devido à pandemia. Em seguida, o corpo de Bruno Covas seguiu, né? A previsão era que seguiria em carro aberto. Eu não acompanhei para ver se foi isso mesmo que aconteceu, não, mas
A previsão era seguir em carro aberto, em cortejo pela Avenida Paulista, Viaduto do Chá e Largo Paissandu, Avenida São João e Ipiranga, Rua da Consolação, entre outras vias. O corpo foi sepultado na cidade de Santos. Santos pertence ao estado de São Paulo também, e é a cidade natal do prefeito. Cerimônia também restrita à família. Licenciado do cargo no início deste mês, Bruno Covas estava em tratamento no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, filho de Pedro Lopes e Renata Covas Lopes e pai do jovem Tomás Covas. Bruno nasceu em Santos, no litoral paulista, no dia 7 de abril de 1980 e foi advogado, economista e político. Mudou-se para a capital paulista em 1995, 2 anos depois, filiou-se ao PSDB, seguindo os passos do avô, o ex-governador Mário Covas, que também é falecido, sua grande inspiração e influência política. No partido chegou a ser presidente estadual e nacional da Juventude Tucana. Bem, Ricardo Nunes assume definitivamente a Prefeitura de São Paulo. O vice estava no cargo desde que Covas licenciou-se no início do mês. Com a morte do prefeito Bruno Covas, o vice, Ricardo Nunes, assume definitivamente a prefeitura. O combate à pandemia e a revisão do plano diretor do município estão entre os principais desafios de Nunes, que é filiado ao MDB. Ele havia assumido a prefeitura interinamente em 2 de maio, quando Covas se licenciou, a princípio por 30 dias, para tratamento do câncer. Bruno Covas morreu, então, como eu já falei, no último domingo. Em ato formal, com base na lei orgânica do município, a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo reuniu-se para declarar a extinção do mandato do prefeito Bruno Covas. Nunes decretou luto oficial de 7 dias pela morte de Covas. O empresário, agora o novo prefeito paulistano, tem 53 anos, é casado e foi eleito para a Câmara de Vereadores de São Paulo pela primeira vez em 2012 e novamente em 2016. É filiado ao MDB desde os 18 anos. Ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de R$ 4.800.000. Ricardo Nunes foi presidente da Associação Empresarial Região Sul, AESUL, e fundador da Associação das Empresas Controladoras de Pragas do Estado de São Paulo, ADESP. Além disso, é voluntário há mais de 20 anos na Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos, SOBEI. De perfil político mais conservador, Nunes, no mandato de vereador, tentou barrar menções a termos de gênero no Plano Municipal de Educação, argumentando que sexualidade não deveria ser tema nas salas de aula. Perfeito, é isso mesmo, né? Sexualidade não é tema para, né, se tratar em sala de aula, não. Cada um que tem a sua própria, né, e viva a sua vida, né, minha opinião. Loteria de números sem acertador, eu já falei. Hoje é terça-feira, bem, amanhã que vai ter o sorteio, né? Amanhã haverá sorteio da Mega Sena e o prêmio é de 40 milhões. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto, porque não adianta falar hoje, vocês já sabem, quem joga, né? Já sabe que está acumulado e o prêmio é de 40 milhões, o sorteio será amanhã. A favor do presidente, vamos lá, a manifestação do último sábado favorável ao presidente Jair Bolsonaro, cristãos e agricultores nas ruas em apoio ao presidente Bolsonaro. No último sábado, 15 de maio de 2021, manifestantes se reuniram para dar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Os atos também pediram o voto impresso em 2022 e o fim das medidas de isolamento por causa da Covid-19. De manhã, o presidente Bolsonaro visitou o Centro de Tradições Gaúchas, em Brasília, e almoçou com apoiadores ruralistas. Nas conversas, o presidente ouviu do grupo que o setor do agronegócio foi prejudicado com as medidas restritivas impostas por alguns governadores e prefeitos. Depois, o presidente seguiu para a esplanada dos ministérios, onde chegou montado a cavalo. Bolsonaro estava acompanhado de 4 ministros, entre eles
Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Uma multidão se formou no gramado. Além de produtores rurais e caminhoneiros, apoiadores evangélicos participavam de uma marcha em comemoração ao Dia Internacional da Família. No discurso, o presidente Bolsonaro defendeu o voto auditável. Bolsonaro pediu que o Congresso aprove o voto auditável. Os atos ocorrem em meio à tensão política provocada pela CPI da Covid-19. Em diversos pontos do Brasil foram realizadas manifestações a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre as principais reivindicações da Marcha da Família estavam a liberdade de cultos e a inviolabilidade dos templos. Os manifestantes também defenderam a abertura de uma CPI para investigar supostos desvios de verbas de governadores e prefeitos na pandemia. Em São Paulo, capital, pessoas com bandeiras do Brasil e faixas se reuniram na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, capital fluminense, o ato ocorreu em Copacabana. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, os manifestantes se reuniram em um dos principais pontos da cidade. Olha aí, então, essa é um resumo da notícia que foi publicada no jornalismo SBT. Vocês podem entrar lá para ver algumas notícias, sbtnews.com.br. 170 milhões... apostas para a quina de São João já começaram, hein? O prêmio é de 170 milhões de reais. É a maior premiação da história, hein? Começaram, então, na última segunda-feira da semana passada, né? 10 de maio de 2021, as apostas para a quina de São João. O sorteio será realizado em 26 de junho, a partir das 20 horas. O prêmio do sorteio será de 170 milhões de reais e não acumula, ou seja, caso a quina não saia, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de 270 mil reais de rendimento no primeiro mês. Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. O apostador também pode deixar o sistema escolher os números por meio da aposta no formato surpresinha. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no portal Loterias Caixa. Então, é a quina de São João no mês que vem, hein? 170 milhões de reais. Hein? Brasil é o quarto país do mundo que mais vacina contra a Covid. Olha, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados. Eu falei agora há pouco aqui, né, a quantidade, milhões de doses da vacina anti-Covid, das vacinas anti-Covid, porque não são uma só, né, são muitas, né, muitas vacinas. E essa distribuição, os brasileiros indicam que, essa distribuição aos brasileiros indica que o país é o quarto do mundo que mais vacina, né? Então, de acordo com o governo federal, essa é a informação, né? Então, de acordo com o governo federal, o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo, ultrapassando a Inglaterra, também chamada de Reino Unido, Grã-Bretanha, né? Pois é, ultrapassou a Inglaterra, país de primeiro mundo. O Brasil só fica atrás, sabe de quem? Dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, da China, que é o país mais populoso do mundo, e da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. O vacinômetro do Ministério da Saúde pode ser acessado no site localizasus.saude.gov.br. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Não tenho mais tempo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos, que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barras.